Olá, amigos e irmãos. Visto que as eleições para prefeitos e vereadores se aproximam, o tema de hoje é: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Como sempre, as Escrituras são suficientes para todas as questões relacionadas com a humanidade. Nesses dias de eleições, devemos recorrer a ela buscando o norte de Deus para as decisões que lhe agradam. Votar não deve ser considerado um peso ou um ato leviano, mas um direito inalienável, que não pode ser vendido ou usado para os interesses pessoais, senão em benefício da coletividade. A Bíblia diz: dai a cada um que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Romanos 13:7. Diz também: temei a Deus, honrai o rei. 1 Pedro 2:17. Quando perguntaram a Jesus para o experimentar sobre a licitude ou não do pagamento de tributo ao imperador romano, Jesus disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A Bíblia tem orientações seguras para tudo que diz respeito à humanidade, incluindo bom relacionamento com as autoridades governamentais. Segundo as Escrituras, as autoridades governamentais não são motivo de temor para os que fazem o bem, mas sim para os que fazem o mal. Isso quer dizer que Deus constitui autoridades com uma finalidade clara e definida, para aprovar o bem e punir o mal. Se a autoridade, portanto, sair dessa finalidade, perde a sua razão de ser e se torna abominável para Deus e para o povo. Muita atenção a isso quando votar. As autoridades são instituídas por Deus para cooperar com Ele nos seus propósitos. Por isso, em Romanos 13:4, Paulo chama os governantes de agentes de Deus e usa por 2 vezes a palavra diáconos, que é traduzida por ministros ou por servos, e diz: porque ela é serva de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não é sem razão que ela traz a espada, pois é serva de Deus e agente de punição de ira contra quem pratica o mal. A palavra diáconos é usada para o serviço, a diaconia dos crentes em Cristo. E aqui nesse texto de Romanos, serve para indicar as autoridades governamentais instituídas por Deus. As autoridades são servas de Deus para cooperar com os propósitos de Deus. Sendo assim, devemos esperar de cada autoridade uma fina sintonia com os propósitos de justiça, de igualdade, de retidão e de verdade, que estão em Deus e na sua palavra. Os valores de Deus devem ser levados em conta na hora da votação. Não há governante que seja independente de Deus. Até os mais tiranos e sanguinários permanecem ou caem segundo os propósitos de Deus. Deus os suporta até o momento certo, como no caso de Faraó, no caso dos reis de Judá e de Israel, de Beltesazar, de Acabe, de Manassés e outros. Eles reinam com permissão de Deus para fazer o que é justo, como afirmam as Escrituras. Por mim reinam os reis, e os príncipes decretam o que é justo. Provérbios 8:10. Sim, no contexto da sabedoria de Deus, não há espaço para a injustiça, para a impiedade e para valores mundanos e satânicos, distantes e hostis da palavra de Deus. As autoridades que Deus institui devem andar segundo a sabedoria de Deus, que tem como princípio o temor a Deus, como ensina o sábio. Ele diz: o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Eu os aborreço. Versículo 14. Mas, se a autoridade fizer o que é injusto, desobedecer a Deus e se corromper, se torna abominável a Deus e ao povo que o ama, que é afeito à justiça e à verdade. Será reprovada por Deus e no momento certo cairá. O rei Saul é um exemplo dessa reprovação. Deus disse: arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. 1 Samuel 15:11. As autoridades que andam com Deus trilharão o caminho da justiça e andarão no meio das veredas do justiço. Versículo 20. A Bíblia fala das autoridades que Deus usa para punir as nações e daquelas que Ele institui para conduzir o povo à justiça, à retidão e à verdade, em sintonia com seus atributos de santidade, amor e justiça. Aquelas são usadas como martelo para esmagar, despedaçar e destruir. Estas para fazer crescer a justiça e a verdade. Deus utiliza de autoridades injustas para seus propósitos de julgamento. Usou Nabucodonosor como martelo e disse: tu, Babilônia, eras meu martelo de guerra.
o meu poderoso esmagador nas batalhas. Contigo em minhas mãos despedaçarei fortes nações. Por teu intermédio destruirei grandes reinos. Jeremias 51, 21. Deus usou a Assíria e disse: ai da Assíria, a vara da minha ira, em cujas mãos está o bastão do meu juízo. Eu a envio contra uma nação ímpia, contra um povo que me enfurece a cada dia mais, a fim de saqueá-lo e despojar-lhe todos os bens, e para pisoteá-lo como se pisa lama nas ruas. Isaías 10, 5 e 6. Deus usou Ciro e o chamou de ungido, para ser a vara e o bastão para julgar as nações rebeldes. Isaías 45, de 1 a 4. O grande Nabucodonosor sentiu na pele o poder de quem de fato está no comando e reinando sobre todos os reis. Esse arrogante imperador, devido à sua vida de impiedades, foi disciplinado por Deus, expulso do meio dos homens e teve sua morada com os animais do campo. Comeu grama como os bois, até que reconheceu que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Daniel 4, 32. Nabucodonosor teve tempo para se ajustar com Deus, mas não aproveitou. Por isso, sofreu as consequências anunciadas pelo profeta. A Bíblia ensina que os seguidores de Jesus devem interceder pelas autoridades, para que tenham vida tranquila e serena. Então vamos praticar isso. Interceder pelas autoridades faz parte das instruções de Paulo, de Pedro e de Jeremias. Paulo disse: antes de tudo, exorto que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem a autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e serena em toda piedade e honestidade. 1 Timóteo 2, 1 e 2. O texto de Paulo indica que é necessário que o governante esteja afeito à piedade e à honestidade. Pedro disse: sujeitai-vos a toda autoridade humana por causa do Senhor, seja o rei como soberano, seja os governantes como por ele enviados, para punir os praticantes do mal e honrar os que fazem o bem. 1 Pedro 2, 13 e 14. Pedro frisou que a autoridade é enviada por Deus para agir com justiça. Quando o reino de Judá foi para o exílio, em terra estranha, Jeremias disse: empenhai-vos pela prosperidade da cidade, para onde vos exilei, e orai ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade dela será a vossa prosperidade. Jeremias 29, 7. A honra e a submissão devidas às autoridades são justas, porque elas cooperam com Deus com uma finalidade clara, que é de punir os praticantes do mal e honrar os que fazem o bem. Nesse quesito, vale lembrar de Provérbios 17, 15, que diz: absolver o ímpio e condenar o justo são coisas que o Senhor odeia. Deus odeia a injustiça e condena o povo e as autoridades que assim procedem. Como disse o profeta Amós: ó vós que transformais o direito em justiça e a amargura, e ainda lançais por terra a retidão e o bom senso. Amós 5, 7. Oremos pelas autoridades, sim, mas odiaremos seus atos de corrupção e de injustiça, e os rejeitaremos no voto. Se Deus odeia estas práticas, também odiaremos, pois a Bíblia ensina que, quando uma autoridade se desvia de sua finalidade, Deus a desaprova. Ai dos que decretam leis injustas e dos que escrevem decretos opressores, para negar justiça aos necessitados e tirar o direito dos aflitos do meu povo, para despojar as viúvas e roubar os órfãos. Isaías 10, 1 e 2. Nesses dias de turbulência, de agitação política, de doenças, de informações e contra-informações, de verdades e de mentiras, de certezas e incertezas, é importante seguir as orientações bíblicas e manter a posição, orando pela nação e dando um voto consciente segundo as orientações de Deus. Cremos que Deus atende ao clamor do seu povo e pode mudar todas as marés que se apresentarem no futuro. Se houver gente na brecha, intercedendo diante de Deus, ele atende a oração, como registrou Ezequiel em 22, 30 a 31. Ele diz: busquei entre eles um homem que levantasse o muro e se pusesse na brecha diante de mim, por essa terra, para que eu não a destruísse, mas não achei ninguém. Por isso, derramei minha indignação sobre eles. Eu os consumi com o fogo do meu furor. Fiz com que seu caminho lhes recaísse sobre a cabeça, diz o Senhor Deus. Em certo momento, devido às turbulências nacionais, vimos pastores convocando os crentes para jejum e oração em favor da nação e da governabilidade. Alguns apoiando e outros criticando. Uns com a Bíblia em punho, citando Isaías 58, lembraram que o jejum que agrada a Deus é abandonar a maldade, acabar com a opressão, libertar oprimidos, repartir o pão e praticar a beneficência. É certo que Deus quer que a nação aprenda a justiça, que abandone os erros e se volte para a verdade, como disse o profeta. Clama bem alto e não te detenhas.
Levanta a voz como trombeta, anuncia ao meu povo a sua transgressão, e a linhagem de Jacó os seus pecados. Todavia, com jejum ou sem jejum, os que creem em Deus devem orar pela pátria, para que tenhamos dias de paz. Vamos aproveitar esse pleito para um exercício de fé, de esperança e de consolo que as Escrituras trazem, e orar pela nação brasileira. Como disse o poeta João Alexandre, Brasil, olha para cima. Existe uma chance de ser novamente feliz. Brasil, há uma esperança. Volte teus olhos para Deus, justo juiz. Clamemos, como o saudoso missionário americano Ents Minger, que labutou no Brasil de 1891 a 1930. Ele diz: salve Deus a minha pátria varonil. Salve Deus a minha terra, esta terra do Brasil. Hino 439 do cantor cristão. Que Deus continue com sua boa mão sobre nós e nos dê líderes e autoridades que tenham temor a Deus, pois essa é a vontade do soberano, conforme registrou 2 Samuel 23, 3 e 4. Assim está escrito: o Deus de Jacó comunicou sua vontade. A rocha de Israel me revelou. Quem governa o povo com justiça, quem governa as gentes sobre o temor de Deus, é como a luz da alvorada ao nascer do sol, no amanhecer sem nuvens, e como os primeiros raios de sol depois da chuva, que faz crescer as plantas da terra. Amém. Que Deus os ajude e boa votação.